Condições, coordenador. Estando no horário previsto na pauta de julgamento e contando com o número legal, declaro aberta a presente sessão da 4ª Câmara do CAT. Desejo um bom dia a todos, os conselheiros, conselheira, representante fazendário, representante do sujeito passivo, doutor Idelmar, que está aqui presente, a doutora Carolina, a doutora Marina. A todos um bom dia. Hoje consta da pauta ordinária 2 processos e 5 retornos. E dando prioridade à ordem de chegada aqui à sala, nós vamos passar então ao item 2 da pauta, que é da Centro-Oeste Comercial de Alimentos Limitada, tendo solidários Abadia José Cecílio, Edmilson José Cecílio, Alessandro José Cecílio, Jefferson Pereira Domingos, Francisco João Paulo Cecílio, Bruna da Silva Braz, Edna Márcia Cecílio Gertrudes, Enio César Cecílio e Manuel José Cecílio. O advogado se encontra aqui presente, o doutor Idelmar, e nós temos como da representação fazendária o doutor Fabiano Gomes. Nesse processo, o relator é o conselheiro doutor Vitor Morato, estando em condições, conselheiro, para a apresentação do seu relatório. Bom dia a todos. Esse item 2, senhor coordenador, eu vou sugerir a remessa para a SEGE nos mesmos moldes que foi feito na primeira Câmara, no dia 12 de maio de 2020. Esse processo ele trata de uma acusação de falta de estorno de crédito exigida em notificação fiscal. Todos nós sabemos que essa acusação ela é uma continuação, né, é uma prática que o fisco entende como uma reiteração de uma anterior, que depende de uma notificação, né? Então, e essa penalidade anterior foi cobrada no auto final 960. Inclusive está noticiado já na peça inicial, na narrativa inicial. E sem prejuízo disso, o processo 960 saiu porque dependia de outros 2 na primeira Câmara. Então, em suma, nós temos 4 processos que precisam ser julgados em conjunto. A proposta, então, é de resolução, retornando os autos para a SEGE, para que esses processos sejam oportunamente pautados em conjunto, né? Então, 4 processos. Eu também gostaria de colocar aqui, apenas para noticiar, nos considerandos, uma informação de que houve parcelamento total desse processo, mas não temos ainda notícia do pagamento, porque é muito recente, né? O vencimento era dia 3, anteontem. Então, essa é a proposta, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Vitor. Eu passo a palavra em seguida, então, ao doutor Idelmar, para a sua manifestação no tocante já à propositura aí apresentada pelo conselheiro doutor Vitor. Senhor coordenador, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a dependência aí por conexão por prejudicialidade ela é evidente. Então, concordo com o julgamento em conjunto com os demais. Obrigado, doutor Idelmar. Passa a palavra em seguida ao doutor Fabiano Gomes. Bom dia, senhor coordenador, conselheira, conselheiros, advogados presentes, colega da representação. Na Fazenda Pública concorda com o caminhamento dado, até porque a própria inicial, como bem disse o relator, ele já aponta aí a conexão desse levantamento com o auto de infração final 60. Então, há essa conexão, de fato, a Fazenda Pública concorda. E em relação ao termo de parcelamento, nós até tentamos obter junto à unidade especializada de recuperação de créditos, e de fato houve, né, o pagamento da primeira parcela. Nós não obtivemos essa confirmação. Então, consta no sistema um parcelamento total, sendo que a data de validade do cálculo era até o dia 3 de maio, e até então nós não temos a informação se de fato a primeira parcela foi quitada ou não. Então, fica aí essa questão, né, relevante para que seja apreciada aí quando do retorno dos autos a julgamento. Obrigado, doutor Fabiano. Já apresentada a proposta do conselheiro relator, doutor Vitor, passa então agora a colher os votos dos demais conselheiros. Doutor Ricardo.
Com o relator. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Virgínia? Com o relator, senhor presidente, senhor coordenador. Obrigado, conselheira. Doutor Francisco? Com o relator. Obrigado. Processos estão sair de pauta aí para ser julgado em conjunto, né, e ser encaminhado à SEG para ser repautados. Esse é o resultado desse processo que acabamos de analisar. Agradeço aqui a presença do doutor Idelmar. Caso queira continuar conosco, será uma honra. Doutor Idelmar? Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado. Bom, pela ordem de chegada aqui, nós temos a doutora Caroline. Ela é representante do sujeito passivo, né, dos 3 processos de retorno da Química Amparo, sendo 2 de minha relatoria e 1 do conselheiro Zé Eduardo, em meu lugar. Então, nós vamos fazer, primeiramente, doutor Ricardo, eu vou passar a coordenação ao senhor para que possa apreciar os 3 processos. Lembrando que do Zé Eduardo, ele está no lugar do conselheiro Samuel. E iniciaremos por ele, né? Do Zé Eduardo. Ok. Então, em apreciação, o recurso voluntário contido no processo 4011, 600, 532 e 892, de relatoria do conselheiro Zé Eduardo em substituição do conselheiro Samuel. O relator, quando tiver em condições, pode fazer o relatório. Senhor coordenador, por ordem, eu gostaria de pedir vista desses 3 partes por tempo máximo. Certo. Conselheiro Francisco pede vista, então, doutora Caroline e doutor Guilherme. Qual a data que fica melhor para o retorno? Estamos no dia 5. A data que vocês precisarem. Certo, então, 5 de junho tem conselheiro. É sábado. 4. Pode ser dia 4. Qual dia? Dia 4. Doutor Ricardo? Oi. É uma questão de ordem aqui, me desculpa aí, mas há uma recomendação de nós não pautarmos processo para o dia 3 e 4 de junho, tendo em vista aí Corpus Christi. Ah, sim. Então... Dia 14? Já daria mais de 30 dias, né? Sim. Dia 11, então, né? Dia 7, não tem problema. Dia 7. Também dá mais de 30 dias. Tem que ser de 5. É 5. Então tem que ser. Ou não tem problema regimentalmente isso? Bom, então, dia 2. Estou sugerindo de 1 a 3, então, porque não dá mais de 30 dias. Dia 2, Ricardo. Dia 2. Conselheiro Samuel, o senhor sabe se tem pleno nesses dias? Deixa eu olhar aqui no mural, porque de repente Dia 2 tem não, doutor Ricardo. Então, dia 2 é uma data conveniente. Pode ser, doutor? Pode ser sim. Então, dia 2 de junho. Fica marcado o retorno desse processo para o dia 2 de junho. Então, já colocando em apreciação também os 2 processos, os 2 outros processos da Química Amparo, de final 350 e de final 054, que já tem um indicativo de vista do conselheiro Francisco. Confirma, conselheiro? Então, vista para o conselheiro Francisco, retorno dos 3 processos para o dia 2 de junho. Resultado desse julgamento, devolvo a coordenação com o Samuel. Obrigado, doutor Ricardo. O próximo. Bom dia, doutora Carolina. Bom trabalho a todos. Obrigado. Dando continuidade à pauta, também temos outro processo de retorno
de recurso voluntário número 109721, em que é recorrente João Dere Brasil Limitada, sendo o relator o conselheiro Dr. Francisco Viana Lopes, em substituição ao conselheiro Ricardo. E esse processo tem vista ao conselheiro Cláudio. Estando conosco aqui presente o doutor Guilherme, pela representação fazendária, e representando o sujeito passivo, a doutora Marina. Estando em condições, relator, para proferir o seu relatório. Bom dia, senhor coordenador. Narra a peça de sustentação desse feito que o polo passivo persistiu em utilizar benefícios do programa Fomentar Produzir sem demonstração as informações adicionais de apuração do ICMS na escrituração fiscal digital referente ao período de 1 de 2018 a 7 de 2019, depois de transcorrido o prazo de 20 dias da ciência da I final 0405, conforme relatórios e documentos acostados ao processo. Em consequência, deverá recolher multa formal no valor correspondente à parcela financiada do imposto a crescimento e acréscimos legais. Impugnando o lançamento, o polo passivo argui em preliminar a unidade da lide por cessamento do direito de defesa, argumento que o auto de infração padece de vícios insanáveis, pois o lançamento não demonstra com clareza a infração imputada ao polo passivo, que a determinação da base do cálculo está incorreta. Alega ainda que a intimação que lhe foi remetida não detalha o crédito tributário, hora em debate, que houve insegurança jurídica, vez que a penalidade aplicada se ampara o artigo inexistente, ou seja, artigo 711 da Lei 11.651/91, no mérito infere que a escrituração fiscal digital FD, originalmente apresentada, contém todas as infrações necessárias à apuração da fiscalização do ICMS, que o registro E115 da SPED fiscal, vista apenas demonstrar as informações adicionais à apuração do benefício do programa Fomentar Produzir, reclamando a multa dos que está havendo no presente cabo IBZIND requer o cancelamento da autuação. Alternativamente, requer que seja reduzida a multa, folha 20 a 50, junto a documentos, as folhas 51 a 119. Sentença 8.949/2020, JUP refuta os questionamentos preliminares no mérito e julga procedente o lançamento, as folhas 122 a 126. Em grau de recurso voluntário, o polo passivo reafirma as inquirições e alegações pronunciadas nas fases impugnatórias e junta documentos, as folhas 69 a 209. É o relatório. Obrigado, doutor Francisco. Passa a palavra aqui, então, agora, a doutora Marina Bernardo para as suas considerações. Obrigada, senhor coordenador. Bom dia a todos. Bom dia, conselheiros. Bom dia, conselheiro relator. Vou dando continuidade, então, ao relatório do senhor conselheiro relator. Esse caso, ele trata de uma multa formalizada na multa de R$ 28.166.197,25, pelo fato da empresa John Deere não ter escriturado no registro E115 do SPED fiscal as informações relativas ao fomentar, produzir, ao incentivo fiscal concedido pelo Estado de Goiás. Entretanto, como já bem relatado pelo senhor conselheiro relator, neste caso específico, a John Deere entende que essa escrituração, essa ausência de informações no campo E115, ela não traz qualquer prejuízo à fiscalização, seja da apuração do ICMS, seja do próprio programa Fomentar Produzir. Então, inicialmente, por mais que seja de conhecimento comum, né, dos conselheiros, é importante destacar que o programa Fomentar, ele foi instituído no estado de Goiás desde 1984, e posteriormente, no ano 2000, ele foi substituído pelo programa Produzir, pela Lei 13.591. Ambos os programas, eles concedem uma série de incentivos fiscais focados, na verdade, na redução do ICMS a pagar pelos contribuintes, mediante uma contraprestação desses contribuintes. Então, uma vez que esse programa visa fomentar a industrialização no estado de Goiás. Esse foi um programa que, inclusive, existem vários estudos disponíveis na internet, e até informações da própria Secretaria da Fazenda, que ele foi um programa muito bem sucedido, que conseguiu atrair diversas empresas que instituíram seus polos industriais dentro do estado de Goiás. E a John Deere é uma dessas empresas que
trouxe uma unidade produtiva para o estado de Goiás e, consequentemente, por conta disso, fez jus ao benefício do programa Produzir, que é uma redução no ICMS a pagar, que pode variar até 73% de redução do ICMS, a depender do plano, a depender do TARI que foi firmado. Então, nesse sentido, o programa Fomentar, ele é realmente para reduzir a carga tributária, para incentivar as indústrias a irem para o estado de Goiás, gerando empregos e gerando outras tantos benefícios para o Estado. E é em relação a esse benefício do Fomentar que foi aplicada a multa. Então, tudo que o Estado tirou essa exigência de tributação da John Deere, ele está trazendo novamente através de uma multa, o que, obviamente, conselheiros, não pode ser mantido dessa forma, uma vez que, como já dito, na impugnação e repisado no recurso, o campo E115 do SPED, que não foi preenchido devidamente, ele não é essencial para a apuração do benefício do Fomentar. O campo essencial para a apuração do ICMS e para o benefício do Fomentar é o registro E111. Isso está no guia prático do SPED. A recorrente trouxe várias telas ao longo do recurso que demonstram que o E115 ele é meramente declaratório, ele não tem qualquer impacto na apuração. Então, é entendimento da recorrente que a ausência desse campo no SPED não pode ser imputado com uma multa de 100% do valor do benefício do Fomentar. É ilógico, é irrazoável e nesse caso específico, a legislação também prevê uma multa pontual que variou ao longo do tempo, a depender do mês da infração, ela variava entre 1.380 a 1.591, que seria uma multa muito mais razoável, muito mais condigna com a infração que não traz qualquer prejuízo ao erário, que seria, então, ao invés de tributar, de ter uma multa de 100% do valor de um benefício fiscal que foi concedido para o contribuinte, seria muito mais lógico que fosse aplicado a outra multa, que é uma multa de 1.380 a 1.591 por período, por infração, por informação não prestada no SPED. Multa essa que também está prevista no artigo 71A. E, além disso, a recorrente entende que trata-se, na verdade, de uma segunda penalidade pela mesma infração. Como bem relatado pelo conselheiro Francisco, houve um auto de infração originário que, inclusive, foi pago pela John Deere, que exigia uma multa muito menor, uma multa de R$ 690, se não me falha a memória, que era um valor fixo por infração, então, por mês em que não houve a informação prestada no registro E115. E essa infração, ela foi paga pela empresa, porque realmente ela reconheceu que houve esse erro na escrituração, então ela pagou essa primeira multa, e ela entendeu que o pagamento dessa multa com a revisão dessa informação para os meses subsequentes seria suficiente para afastar qualquer tipo de penalidade adicional. E não foi essa a interpretação da autoridade fiscal, que veio e entendeu que a empresa também deveria ter retificado os registros do período de janeiro de 2018 a julho de 2019, não só corrigido dali para frente, que foi a conduta que a John Deere teve. Mas o fato é que o termo persistir no sistema que tem na legislação não é suficiente, ao ver da recorrente, para entender que se trata de uma nova penalidade. Na verdade, é a mesma penalidade. É o mesmo período de janeiro de 2018 a julho de 2019 que continuam
não tendo a informação prestada no campo E115. Então, nesse sentido, a recorrente entende que se tratam de duas penalidades para a mesma infração, o que também é vedado no nosso ordenamento pelo non bis in idem. Doutor, só puder concluir 1 minuto, por favor? Perfeito, senhor coordenador. Por todos esses pontos, e a recorrente gostaria de repisar, então, recursos de apelação e pedir para que seja totalmente reformado o auto de infração originário e, subsidiariamente, se entender necessário manter algum tipo de penalidade à recorrente, que essa penalidade seja adstrita ao valor fixo, variando de 1.380 a 1.591, a depender do período, já previsto na legislação para o caso. Essas eram as considerações que eu tinha a fazer para os outros conselheiros. Obrigada. Obrigado, doutora Marina. Em seguida, passo a palavra ao representante da Fazenda, doutor Guilherme. Bom dia a todos, senhor coordenador. Bom dia, demais senhoras e senhores conselheiros, colegas da representação que nos acompanham, que se encontram presentes, obviamente, e pessoas, demais advogados, e também meu bom dia à doutora Marina, que muito bem expôs aí que muito bem trouxe as alegações da empresa. Muito bem, senhor coordenador. A representação fazendária gostaria de iniciar aqui a sua manifestação com a seguinte afirmação: o presente lançamento se refere à aplicação de multa formal pelo fato do sujeito passivo ter insistido em não preencher o campo E115 da EFD. Em nenhum momento se cobra aqui imposto que não foi recolhido em razão da empresa fazer jus ao benefício. Então, eu só gostaria de frisar isso, porque o Estado, em nenhum momento, busca da empresa valores de imposto que não foram recolhidos, obviamente, em razão da utilização do benefício. São duas coisas completamente diferentes, duas obrigações tributárias de naturezas diferentes. Muito bem, então, na verdade, o que se refere aqui ao lançamento é a aplicação de multa formal, insisto, pelo fato do sujeito passivo ter insistido em não preencher o campo E115 da EFD, campo de informações declaratórias que buscam explicar os valores lançados no campo E111. Senhores, o campo E111 é o lançamento na apuração daqueles valores que a empresa informa a sua apuração do fomentar produzir uma informação. Só que o E111, a informação pura e simples do E111, não é suficiente para que a fiscalização verifique a correção desse valor. Por isso que é tão importante para a fiscalização, e obviamente para a empresa também, eu imagino, o preenchimento, a declaração das informações no campo E115, onde a empresa apresenta de forma analítica todas as informações que vão redundar, que vão resultar na informação lançada no campo E111. E isso se explica no entender dessa representação, embora a representação fazendária entenda que o valor realmente são valores e ficaram, em razão do porte da empresa, valores altíssimos, eu diria, vultosos, porém, essa é a regra do artigo 71 e não cabe a essa representação fazer qualquer juízo de valor. E entendo que nem a esse corpo julgador. Por isso, entendo que alterar a multa, alterar os valores, imagino, no entender dessa representação, é algo impossível, porque há muito pouca margem para a interpretação do dispositivo sancionatório aplicado, porque ela se refere a quando a empresa persiste, né, em não entregar essas informações, a empresa será sancionada com o valor de 100% do benefício utilizado. Isso está escrito no artigo 71, que, obviamente, é mensagem do legislador goiano,
dos membros da Assembleia Legislativa. Por isso é que eu insisto e entendo que não haveria margem para essa alteração por parte desse corpo julgador. Muito bem, mas voltando. Esse campo, o campo E115, é de fundamental importância para a fiscalização, como eu digo, pois somente com essas informações a fiscalização consegue verificar se os valores lançados na apuração do Fomentar Produzir estão corretos. Isso explica o porquê, como eu disse, a multa ser tão alta. Trata-se de um dever instrumental muito importante para a fiscalização tributária. Embora na peça a defesa tenha dito que esse tipo de obrigação acessória não teria muita relevância, e aí a representação fazendária quer trazer a seguinte informação precisa. É muito importante, sim, para a fiscalização tributária, para que a fiscalização tributária possa saber exatamente se o valor lançado no campo E111 está devidamente correto. Muito bem. Numa primeira abordagem, e ainda em sede de recurso, o sujeito passivo alega que a multa tem caráter confiscatório e teria aí ofendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O caráter confiscatório foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando as multas apresentam valores maiores que o tributo. Nesse caso, a referência é exatamente o valor da parcela financiada do imposto, ou seja, o valor do tributo. O que, no entender dessa representação, não estaria contrariando o entendimento daquele tribunal superior. Em outro ponto de sua peça defensória, o sujeito passivo alega que há erros pontuais na descrição dos dispositivos infringidos e a legislação aplicada. Tratam-se, na verdade, de erros facilmente corrigíveis. Apenas com uma leitura atenta pode-se perceber que, em vez de colocar-se artigo 71 do CTE, colocou-se artigo 711. Mas isso estava na peça, se encontra na peça defensória, por isso que essa representação fazendária resolveu abordar esse ponto. Então, entende essa representação que não há qualquer... esse erro de digitação é facilmente corrigível, até porque a empresa apresentou a sua defesa a contento, então significa que também percebeu, né, esse erro de digitação. A empresa alega ainda a ocorrência de um suposto bis in idem, e aí repete e traz, né, reafirma, né, esse entendimento aqui em sua manifestação, onde estariam sendo aplicadas duas sanções sobre o mesmo suporte fático infracional. No entender dessa representação, salvo o melhor juízo, não merece acatamento tal alegação, uma vez que as alíneas A e B do inciso 10 do artigo 71A do CTE se referem a situações distintas. Enquanto a primeira multa se dá por deixar de demonstrar ou demonstrar indevidamente as informações adicionais na FD relativas aos programas Fomentar Produzir, multa essa que a empresa recebeu e efetivamente pagou. A segunda penalidade se dá sobre um outro suporte fático, ou seja, persistir com o descumprimento anterior sancionado. Ora, se a empresa recebeu um auto de infração, não recolheu, e ela foi-lhe dado um prazo. Ou seja, esse auto de infração que nós estamos falando é exatamente pela persistência, em razão da empresa persistir com o descumprimento anteriormente sancionado. E por isso nós estamos falando dos mesmos períodos. Dois autos de infração sobre o mesmo período, claro, obviamente sobre dois fatos jurídicos infracionais. A defesa pede ainda que se aplique uma multa mais branda, porém o dispositivo em questão, e eu já disse e repito, não deixa dúvidas, não há margem de dúvidas de que o valor da multa aplicada deve ser o maior valor entre um valor fixo, à época de R$ 1.380, e 100% do valor da parcela. Ou seja, a autoridade, no entender dessa representação, se viu obrigada a
optar por esse valor, de 100% do valor da parcela financiada do imposto. Então, isso não foi, no entender dessa representação, opção, mas sim obrigação da autoridade fiscal em autuar a empresa, embora, volto a insistir, em valores vultosos, mas se viu optar pelo maior valor, e o maior valor foi o autuado. Senhor presidente, o meu tempo já está em 9 minutos e 18 segundos, eu prometo que, se me estender, será apenas de uns 10 segundos. Tá, ok. Bom, o sujeito passivo pede ainda a aplicação do artigo 112 em sua peça do CTE. Porém, tal dispositivo só deve ser aplicado em caso de dúvida. O que, insisto, não ocorre no caso concreto. A multa aplicada é específica ao caso em questão, não comportando qualquer alteração. Pede ainda, em sede de recurso, a aplicação da taxa Selic. E aí eu creio que esse ponto posso me manifestar quando de uma segunda oportunidade, que creio me será oportunizada em seguida. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, doutor Guilherme. Em seguida, a palavra à doutora Marina para a sua réplica, no tempo de 5 minutos, por favor. Obrigada, senhor coordenador. Obrigada, senhor representante fazendário, foi muito claro no seu posicionamento, mas, de fato, neste caso, a recorrente entende que as obrigações, a multa aqui aplicada, ela realmente é extremamente vultosa e que há, sim, margem de espaço para esta douta Câmara julgadora reconhecer que é desproporcional, é gravoso e em excesso a multa aplicada, e sim, poderia aplicar o artigo 112 do CTN para aplicar a multa mais branda, uma vez reconhecido que, de fato, houve a ausência do preenchimento do campo E115 do SPED, o que em nenhum momento também a recorrente se negou a dizer que não havia preenchido, né? Isso é um fato incontroverso nos autos. E também, como já bem ressaltado pelo representante fazendário, de fato, em nenhum momento está sendo cobrado o imposto, o ICMS, a parte financiada, mas, entretanto, a parte financiada do imposto, a parte isentada pelo Estado do imposto, é a base de cálculo da multa que foi aplicada. A recorrente sabe também que a multa foi reduzida em 50%, exatamente por não implicar ausência de pagamento de imposto. Entretanto, os 28 milhões cobrados originalmente pela fiscalização já é o valor reduzido em 50%, o que demonstra ser uma multa realmente exorbitante. Então, que pelo artigo 112 do CTN, a empresa entende que, assim como essa Câmara Julgadora, aplicar uma interpretação mais benéfica para o contribuinte, para que a multa, em sendo mantida, seja reduzida para patamares previstos na legislação. Então, não teria um outro juízo de valor, seria realmente aplicado um valor que já consta no artigo 71A. São essas as considerações adicionais que a recorrente gostaria de fazer. Muito obrigada. Obrigado, doutor Marino. Em seguida, o doutor Guilherme. Obrigado, senhor coordenador. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar aí o relator e também a nobre defensora pelas considerações e importantes alegações, porque visam a esclarecer e levam a um bom julgamento. A representação fazendária entende que, embora entenda de maneira diversamente a doutora Marina, mas, no entender da representação, não há qualquer dúvida e qualquer margem de alteração. Aqui,
o atendimento ao pedido ou a essa redução para um valor, a multa fixa, né, que seria num valor aí que à época era de R$ 1.380, isso, no entender dessa representação, fere de morte dispositivos da nossa lei processual, porque o dispositivo diz claramente o maior valor, a multa será o maior valor entre um valor fixo e 100% do valor do tributo financiado. Muito bem. A representação fazendária não discorda de que os valores são altos. A empresa, uma empresa idônea, uma empresa grande em nível, assim, em nível de Brasil, uma empresa reconhecida, e possivelmente nós não estamos falando aqui de uma empresa sonegadora, não, de forma alguma. O problema é que, no entender dessa representação, este conselho é obrigado a seguir a mensagem jurídica, no entender dessa representação fazendária muito clara do legislador goiano, que disse, no caso de se persistir com o descumprimento desse tipo de informação, a multa será um valor fixo ou 100%. Nesse caso, volto a insistir, a autoridade estava obrigado a aplicar a multa. Ainda o fez retirando 50%, porém, ainda assim, concordo que são valores altos, mas são valores altos porque a empresa fatura muito, uma empresa grande, então é óbvio que uma multa lastreada no imposto de uma empresa grande, é óbvio que os valores vão ser grandes. Mas essa, volto a insistir, foi a mensagem, esse é o querer do legislador goiano. E, no nosso entender, dele não há como se afastar. Um outro ponto trazido foi, no que diz respeito, embora a doutora não tenha se manifestado, foi em relação à taxa Selic. Pede aí a aplicação da taxa Selic na correção do débito fiscal. Nesse ponto, a representação fazendária entende que tal questão não deveria ser tratada aqui no seio desse conselho por não se referir propriamente à legalidade da constituição do crédito tributário. Porém, caso os nobres conselheiros entendam de forma diferente, o atendimento ao pleito do sujeito passivo vai ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela limitação da referida taxa referencial de juros e correção monetária. E, com essas palavras, senhores, eu gostaria de concluir, e voltando a insistir, o artigo E115, ele é de fundamental importância, porque é ele que explicará, é ele que, na verdade, é a memória de cálculo para que se possa verificar a correção do valor lançado no campo E111. Esse, sim, faz parte da apuração do imposto. Eram essas as nossas considerações, senhor coordenador. Pela atenção, muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Indago aos conselheiros se há necessidade de conferência. Conferência. Pois não. Doutor Francisco, o valor do auto, já com a redução, chega a monta de 28 milhões? Senhor conselheiro Cláudio, essa foi sim, 28 milhões. Está aplicando aí o 71A, a linha A? 71 e 100% do imposto. 100% na taxa não financiada, isso. A linha B, porque já é uma reincidência. Já havia sido aplicado a linha A, o auto, inclusive, foi pago, e agora esse auto aqui refere-se ao inciso 10, a linha B. Obrigado.
Em conferência. Condições, senhor coordenador. Obrigado. Doutor Francisco, nós temos aí as preliminares aí, cerceamento ao direito de defesa, insegurança, é isso? Insegurança da determinação da infração, Isso mesmo. O mérito aí, o ajuste, né, a adequação da penalidade, é isso? Isso mesmo. Tá, então, o primeiro preliminar aí, no tocante à insegurança na determinação da infração. Senhor presidente, conheço da impugnação, nego o provimento e não acolho a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito. Obrigado, doutor Francisco. Doutor Cláudio. Não, no processo em apreço não há anulidade alegada. Obrigado. Doutora Virgínia. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia, doutora Marina, bom dia, representante do doutor Guilherme, demais pessoas que nos assistem pelo YouTube. Realmente aqui não há essa nulidade, né, que foi arguida pelo sujeito passivo, houve apenas um mero lapso na peça, no auto de infração, mas com a análise do auto, da documentação, é perfeitamente possível a gente saber aqui que foi o artigo mencionado aqui, refere-se ao artigo 71A, e não 711, né, conforme tinha sido mencionado pela defesa. Então, assim, na verdade, houve realmente um perfeito entendimento da defesa com relação ao que foi trazido no lançamento, no auto de infração, motivo pelo qual eu acompanho o relator. Obrigado, conselheira. Doutor Vitor. Acompanho o relator com as fundamentações da doutora Virgínia. Obrigado, conselheiro. Doutor Francisco, agora no tocante ao cerceamento ao direito de defesa, como vota? Também, senhor coordenador, não acolho. Doutor Cláudio. De acordo. Doutora Virgínia. Também acompanho o relator aqui, a defesa foi devidamente intimada e compareceu nas duas fases processuais, trazendo as suas alegações. Então, compreendeu a matéria, né? Está bem delimitada aqui no auto de infração, existe um demonstrativo do valor, né, do ICMS financiado, a demonstração da base de cálculo aqui é bem clara, e foi demonstrada por meio desse demonstrativo nas folhas 5 do PDF. Então, a parte teve perfeita compreensão do que se tratava a infração e foi-lhe concedido prazo e o direito da ampla defesa do contraditório. Nesse sentido, eu acompanho o relator também. Obrigado, conselheira. Doutor Vitor. Realmente, para que se pudesse acatar essa preliminar, nós deveríamos apontar no processo qual que é a obscuridade, qual que foi o obstáculo que foi colocado à defesa, né? E a acusação, ela é bastante simplória, ou seja, muito simples. É uma planilha, né, que aponta ali o valor do ICMS financiado e que vai replicar o valor da multa, né, que vai ser a base do valor da multa. Então, não há muito o que se analisar em termos de acusação. Bastante simples, bem colocada. Eu acompanho o relator. Obrigado. Doutor Francisco, tocante ao mérito. Senhor coordenador, enquanto o mérito, voto pela procedência parcial com a aplicação da redução da multa no valor de R$ 1.380 por arquivo. Valor esse que está mesmo... que trata um pouco mais de razoabilidade diante do fato aqui, tendo previsão 71A10B. Doutor Francisco, artigo 71, 10? B. B. B de bola. Isso. Obrigado, doutor Francisco. Doutor Cláudio. Eu estou aqui consultando o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital, FD-ICMS/IPI, e ele é engraçado, ele traz assim, que o registro cobrado, que é o S115, esse registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição de legislação estadual.
esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do CMS. A adequação que o doutor Francisco está fazendo é pertinente, porque estamos falando de uma operação que está registrada, que não é o caso que está sendo cobrado o imposto, está sendo cobrado uma obrigação acessória, e essa obrigação acessória, pela própria definição do guia prático, ela é meramente declaratória e não são computados na operação do CMS. A empresa realmente assume que não preencheu o S115, e nós temos que usar a legislação, mas a legislação adequada. É uma empresa multinacional, são valores vultosos por não preenchimento de um arquivo que é meramente declaratório e não são utilizados na computação do CMS. Então, parabenizo o conselheiro Francisco pela adequação da penalidade para a mais própria, né, a de obrigação acessória não cumprida pela empresa, e tenho que esta é a aplicação mais razoável ao caso em apreço. Obrigado, conselheiro. Doutora Virgínia? Senhor coordenador, senhores conselheiros, eu vou pedir vênia ao relator, né, e vou abrir o voto de divergência, entendendo aqui que a acusação foi bem clara no sentido de persistência de utilização de benefício dos programas Fomentar e Produzir, sem demonstrar essas informações na apuração do ICMS, especificamente no registro S115 da FD. Então, isso perdurou durante todo o período de janeiro de 2018 a julho de 2019. Esse auto de infração, ele é bem comum no sentido de que a primeira infração foi aplicada para a empresa por meio do auto 10405, esse auto, inclusive, ele foi quitado, e ela tem previsão lá no artigo 71A, inciso 10, a linha A. Então, a linha A, ela traz um valor bem menor do que está sendo cobrado agora no auto de infração, mas o auto de infração da linha A, inclusive, informa para o sujeito passivo, no descritivo do fato, que ele estará sujeito a nova penalidade se não sanar a irregularidade no prazo de 20 dias, contados da ciência daquela autuação. Então, o sujeito passivo tinha pleno conhecimento que, se não fizesse a informação, não entregasse as informações, não retificasse a sua FD, estaria sujeito a uma nova penalidade. E essa nova penalidade, ela está descrita na linha B do artigo 71A, e aqui nós estamos adstritos, realmente, ao que rege a legislação, ao que rege o artigo 71A, a linha B. Então, aqui a linha B trata da seguinte forma: 1.663,73, ou equivalente ao percentual de 100% sobre os valores a seguir discriminados, por deixar de demonstrar ou demonstrar em desacordo com a legislação as informações adicionais, o que for maior. Então, aqui não houve opção para a autoridade fiscal em utilizar um ou outro. A autoridade fiscal teria necessariamente que utilizar o valor maior, e foi isso que ela fez aqui nesse lançamento, né? Foi isso que está sendo cobrado nesse lançamento. O fato gerador desse auto de infração, que é uma reincidência, é uma insistência da empresa em não apresentar as informações, ele começa a contar a partir do 11º dia da ciência da primeira autuação. Então, aqui nós temos aqui no lançamento que o fato gerador a ser considerado foi 9/12/2019. Então, aqui está correto. Então, a defesa vem alegando que apenas que isso não resultou prejuízo ao erário, que a multa é confiscatória, desproporcional, mas nós estamos aqui diante de uma aplicação de uma penalidade em pleno vigor, né, com o que está descrito na nossa legislação, ela está prevista na nossa legislação, nós não podemos deixar de desconsiderar tal fato. Lembrando aqui que o sujeito passivo, além do pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária. E a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária, ela tem por objeto prestações positivas ou negativas. No caso aqui, a prestação seria a informação na FD do campo S115. E o simples
a simples inobservância dessa obrigação acessória converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Então, nós temos isso lá no artigo 9º, parágrafo 2º e 3º. Então, a empresa, ao descumprir de forma reincidente a legislação tributária, relativamente ao preenchimento deste campo, está sujeita à penalidade bem delimitada no Código Tributário Estadual e que foi aqui devidamente aplicada. Nós temos que isso não é caso de bis em idem, está bem claro que isso é uma reincidência. Houve aqui, inclusive por parte da autoridade fiscal, a aplicação de uma redução da multa, que do meu ponto de vista nem se encaixaria no parágrafo 3º do artigo 71A, tendo em vista que o parágrafo 3º, o parágrafo 6º, na verdade, do artigo 71A, tendo em vista que o parágrafo 6º, ele fala não, minto, aqui, na verdade, houve a aplicação realmente correta aqui do parágrafo 6º, que foi a redução de 50%. Lembrando que eu também me manifestei já em outros processos com relação à taxa Selic, entendendo que não cabe a este conselho a análise desse pleito, né? Inclusive porque trata-se de uma aplicação após a análise do lançamento tributário, aqui a análise do crédito. Essa taxa Selic, ela, no caso que a defesa vem pleiteando, está fora da nossa análise aqui no Conselho, né? Então, por força do parágrafo 4º do artigo 6º, nós estamos aqui impedidos de fazer essa análise. E também nós não podemos deixar de dar vigência ao artigo 482 do regulamento, que trata dos juros da correção monetária. Esse artigo também está em plena vigência, então eu entendo aqui, me manifesto também pela não atendimento com relação à aplicação desse pleito, da taxa Selic. Então, aqui, senhor coordenador, só resumindo realmente minha manifestação, entendendo que o que foi aplicado aqui em termos de multa é o que está descrito na legislação, nós temos que estar atentos a essa aplicação, porque realmente o que foi cobrado é o valor maior aqui, a aplicação do percentual de 100% sobre o valor aqui do ICMS financiado, que eu mencionei, que está no demonstrativo das folhas 5 do PDF. Não há nenhuma outra tipo de redução ou de cancelamento dessa multa. O que nós temos hoje, atualmente, é um programa de regularização de débitos, né, que é o Facilita, que caso a empresa tenha interesse de aderir, esse programa foi estendido para mais um mês, se não me engano, e somente nesse sentido é que há possibilidade de redução desses valores. Aqui nós estamos simplesmente aplicando o que a legislação determina. Então, eu peço mais uma vez, venha o conselheiro relator, mas eu discordo, eu entendo que o auto de infração aqui está correto e julgo pela procedência do lançamento. É como voto. Doutor Vitor, como vota? Senhor coordenador, a questão ela é muito interessante, porque ela passa necessariamente pelos limites da competência funcional do conselheiro, né? Ou seja, até onde o CAT poderia ir em termos de justiça, no caso concreto, porque analisando sob o aspecto individual, ou seja, justiça sob um critério particular, o valor é vultoso, né? Uma obrigação acessória que decorreu de um descumprimento, de uma reincidência, sendo que a primeira autuação foi um valor infinitamente menor, né? Então, necessariamente, nós temos que analisar a literalidade da norma, né, o dispositivo lá da penalidade, e quando nós passamos a análise do dispositivo, ele é muito claro, né? Ou seja, ele fala 2 valores na reincidência, ou que for maior, né? Então, eu não poderia, a pretexto do meu entendimento do que seria justiça no caso concreto, atropelar a justiça abstrata, que é trazida pela norma, né? Então, eu desprezar
essa expressão, o que for maior, né, em benefício da justiça no caso concreto, eu estaria aqui declarando incidentalmente uma inconstitucionalidade do dispositivo, né, utilizando um princípio, no caso aqui, talvez o não confisco. No aspecto da justiça individual, eu concordo plenamente com o conselheiro relator, mas sobre o aspecto da justiça abstrata, ou seja, que é o nosso padrão de justiça, que é a lei, a aplicação do princípio da legalidade, é impossível. Né? Existe um brocard que fala que, na clareza, cessa a interpretação. O dispositivo é claro, a única forma de se interpretar, se colocando aquela multa fixa, né, seria uma interpretação contra legem, que não é permitida nesse conselho. Então, nós não podemos tratar o dispositivo como um mero conselho, né? Ou seja, o artigo 71A, a penalidade, não é apenas um conselho, é uma determinação. Então, nós não poderíamos, por devida vênia, a pretexto, repito, né, da justiça do caso concreto, da nossa concepção de justiça, atropelar a justiça que é o standard, né, que é a justiça que é prevista na lei, na regra posta. Então, eu peço vênia ao relator para acompanhar a conselheira Virgínia. Eu só não sei se foi votado também o parágrafo 6º, né? Se foi, eu também sou favorável à aplicação. Doutor Francisco, no tocante a essa observação pelo conselheiro Vitor, do parágrafo 6º, pela aplicação dele, gostaria de manifestar? Não, senhor coordenador, continuo com a minha tese. Ok, obrigado. Conselheiro Vitor, só para responder, doutor Samuel, esse parágrafo 6º, conforme eu mencionei, ele já foi aplicado, ele consta lá no anexo estruturado de detalhamento do crédito. Então, há realmente o valor lá da forma privilegiada. Isso. Não encontrei essa aplicação aqui. Porque não consta na penalidade, né? Mas quando a gente vai no detalhamento do crédito tributário, a gente verifica que o valor foi reduzido aqui, tem a aplicação da fórmula privilegiada. Ah, tá. Então já está aplicado, né? Sim. Okay. Obrigado, conselheiros. Nós temos aqui, então, um empate, entendendo aí. Eu peço vênia aqui à doutora Virgínia, ao doutor Vitor, e aqueles que me entendem também o contrário, mas eu vou votar acompanhando o conselheiro relator, proferindo assim o voto de desempate, né, para considerar parcialmente procedente o auto, né, e aplicação aí da penalidade. Então, anunciando o resultado do processo desse julgamento, no tocante às preliminares de nulidades por insegurança na determinação da infração e também por cessamento ao direito de defesa, por unanimidade de votos, não foram acolhidas. Enquanto, no mérito, a maioria de votos conheceu do recurso do sujeito passivo, deu-lhe parcial provimento e considerar parcialmente procedente o auto de infração, né, aplicando aí, adequando a multa ao artigo 71.10b. Doutor Francisco, no tocante à solicitação da taxa Selic, acredito que já consta do seu relatório, né, no tocante ao mérito. Concordo com a explanação relatada aí pela conselheira Virgínia, né, CAT não tem essa prerrogativa de aplicação da taxa Selic, estou de desacordo referente a isso. Bom, então, acrescentando aí o resultado do julgamento desse processo, né, também foi rejeitado aí a solicitação, né, da taxa Selic, de acordo aí com as manifestações já manifestadas pelos conselheiros. Obrigado, doutora Marina, foi um prazer tê-la conosco aqui hoje, nessa sessão, desejando um bom dia. Obrigada, conselheiros, um bom dia, bom trabalho a todos. Bom, na sequência, nós temos outro processo de retorno. Esse processo é o recurso ex officio, número 109621, em que é recorrido aí pelo José Salve, tendo como solidários Contosul Cooperativa de Contonicultores de Chepe e Penô José Salve.
Nesse processo, a relatora é a conselheira doutora Virgínia, com vistas desse processo do doutor Vitor. O sujeito passivo, o representante do sujeito passivo encontra-se ausente, conosco aqui o representante da Fazenda, doutor Guilherme Moraes, e retornando aqui ao julgamento desse processo, o conselheiro doutor Ricardo está conosco. Estando em condições, conselheira, para proferir o seu relatório. Ok, senhor coordenador. Só um minuto. Nesse processo, a acusação fiscal é que o sujeito passivo remeteu mercadorias tributadas, mercadoria algodão em pluma, acobertada por diversas notas fiscais de produtor para a empresa Cotton Sul, Cooperativa de Cotonicultores de Chapadão do Sul, em desacordo com o especificado pela legislação tributária, utilizando indevidamente de não incidência em operação de comercialização tributada pelo ICMS, referente aos exercícios de 2012 e 2013. Em consequência, está sendo cobrado o valor do imposto. A importância de R$ 548.639,07. Consta no campo observações do corpo do auto de infração que a empresa destinatária Cotton Sul fez consulta à Cefaz acerca da forma correta de tributação desta operação. A resposta foi através do parecer de consulta 440 de 2014 da GEOT, que diverge do procedimento adotado pelos produtores e pela cooperativa. Não houve regularização, também consta a informação que não houve regularização espontânea pelas partes interessadas. Foram indicados os dispositivos infringidos do Código Tributário Estadual, o parecer 440 de 2014, os artigos 8º e 11 do anexo 9º, que tratam de redução da base de cálculo e de crédito outorgado, a instrução normativa 673 de 2004, e a penalidade proposta foi do artigo 71, inciso 4A. A instrução do processo, dentre outros documentos, foi juntada a consulta ao credenciamento da instrução normativa 673, relatório de comercialização de algodão tributadas e tidas como não incidentes pelo remetente destinatário, consulta das notas fiscais e parecer 440 de 2014. Na condição de sujeito passivo solidário foram indicados Ipenor José Salve e Cotton Sul, nos termos do artigo 45 do Código Tributário Estadual. Os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnação ao lançamento e aduziram nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, nulidade por insegurança na determinação da infração. No mérito, aduziram que as operações objeto da autuação se enquadram na hipótese legal de não incidência, conforme o artigo 155, inciso 10, alineado à Constituição Federal. E, do mesmo modo, o artigo 37, inciso 1, alineado ao Código Tributário Estadual. Asseveraram que a operação realizada é um ato cooperativo, sendo a cooperativa, a finalidade institucional da cooperativa é de elevar socioeconomicamente seus associados. E que que conforme 79, não configura, da lei 5.764/71, não configura operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, até porque a cooperativa não busca persecução de lucro, mas sim a extensão do próprio associado. Também afirmaram que desde sua saída do estabelecimento do produtor rural, o algodão em pluma teve como destino a exportação, conforme informação inserida na nota fiscal do produtor e na nota fiscal de entrada da cooperativa. Observaram que todas as notas fiscais, tanto as de saída do produtor e de entrada na cooperativa e de saída para a empresa exportada, foram emitidas no mesmo dia e foram transportadas pelo mesmo transportador, identificando que se tratava da mesma mercadoria desde a sua origem até a exportação. Concluíram que todo o produto envolvido no lançamento foi ativamente exportado pelos impugnantes. E todas as fases da operação se fizeram representar por documentação fiscal idônea e pugnaram pela improcedência do lançamento. O julgador singular remeteu os autos à gerência de auditoria das operações de comércio exterior para que procedesse à análise das operações de remessa do produtor para a Cotton Sul, as remessas dessa para outra unidade da federação e que se manifestasse com a informação se ocorreu ou não a exportação das mercadorias adentradas no estabelecimento da cooperativa, por intermédio das notas fiscais. A autoridade fiscal, com base na documentação,
realizou conferência no Siscomex e comprovou que parte das remessas de algodão foram efetuadas pelo produtor rural e foram, de fato, exportadas. E, relativamente ao restante não exportado, foi efetuado o recolhimento do ICMS, do tocante às mercadorias, bem como o imposto referente ao frete, conforme o relatório que está às folhas 134 e 135 dos autos. O polo passivo manifestou-se sobre o resultado da diligência, afirmando que ficou comprovado, através desta, que as mercadorias foram de fato exportadas, e ratificou o pedido de improcedência do auto de infração. O julgador singular conheceu da impugnação, deixou de apreciar as preliminares nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º, pois analisou diretamente o mérito, e, nesse caso, julgou improcedente o lançamento. A Fazenda Pública, inconformada com a decisão, apresentou um recurso à Câmara Julgadora para alegar que, com relação às preliminares do sujeito passivo, dizer que todos os demonstrativos foram relacionados na auditoria realizada, inclusive no detalhamento do crédito, a especificação dos cálculos por operação, o que possibilitou uma perfeita compreensão por parte da defesa. Então, que o lançamento atendeu todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN. No mérito, alegou que, mesmo se considerássemos como ato cooperativo a remessa interna de algodão do produtor para a cooperativa, do qual este produtor é associado, ainda assim restaria configurada a ocorrência do fato gerador do ICMS nos termos do artigo 13, inciso 1 do Código Tributário Estadual. O Código Tributário Estadual, inclusive, disciplina em seu artigo 53 o regime de substituição tributária relativo ao ato cooperado. Menciona que o artigo 7º-A da Lei 13.506 de 99, que é a lei do PROALGO, que é o Programa de Incentivo ao Produtor de Algodão, excetua do regime de substituição tributária pela operação anterior a saída interna de algodão em pluma promovida por produtor cadastrado no PROALGO, quando destinada à cooperativa de que faça parte. Essa lei estabelece que o produtor beneficiário do PROALGO tem direito ao benefício do crédito otorgado no percentual de 75% sobre o valor do ICMS devido na operação de venda promovida pelo produtor, desde que ele contribua para o FIALGO, que é o Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão, no percentual de 15% sobre o valor do crédito otorgado. Ele também tem que estar adimplente com ICMS relativo à obrigação tributária, cujo pagamento deve ocorrer no referido mês, e não possuir crédito tributário inscrito em dívida ativa, exceto com exigibilidade suspensa ou se tiver sido efetivada a penhora. Ou seja, menciona que o PROALGO é um benefício fiscal condicionado à contribuição do FIALGO, além do cumprimento de demais exigências estabelecidas na lei. Alega que, no caso dos autos, o sujeito passivo não recolheu para o FIALGO e não utilizou o benefício fiscal do PROALGO, e que, portanto, as operações deixam de ser regidas pela Lei 13.506 de 99 e atraem a aplicação do disposto do artigo 53, que trata da substituição tributária pela operação anterior. Ao final, pede a procedência do lançamento. Os sujeitos passivos apresentam contradito e alegam, em síntese, que o algodão em pluma, desde a sua saída do estabelecimento produtor, sua entrada na cooperativa e sua saída para a empresa exportadora, teve acobertamento de notas fiscais e teve um único destino à exportação. Que a sentença considerou as provas de efetiva exportação da mercadoria constante nas notas fiscais e pede a manutenção da sentença singular que julgou improcedente o lançamento. É esse o relatório, senhor coordenador. Obrigado, conselheira, doutora Virgínia. Passa a palavra agora ao nobre representante da Fazenda, doutor Guilherme. Mais uma vez, bom dia a todos. Senhor coordenador. Muito bem. O presente lançamento se trata de uma cobrança de ICMS sobre, como bem dito pela nobre relatora, sobre operações de remessa de mercadorias supostamente amparadas pela não incidência, conforme se pode verificar nas notas fiscais avulsas constantes dos autos. Essa representação entende que são dois os pontos que deverão aqui ser analisados, que nos parece que é o que remanesce a ser discutido. Primeiro ponto, se as operações são mesmo de venda e, em caso positivo, se essa venda deve ou não ser tributada. Muito bem. Que eu perdi aqui um minutinho só. Em primeiro lugar, será feita a análise da natureza jurídica da operação.
salvo melhor juízo, segundo os elementos processuais, os que se encontram no processo, as operações são mesmo de venda. Poder-se alegar que não se tratam de operações de compra e venda, uma vez que a Lei das Cooperativas, Lei 5.764 de 71, assim dispõe em seu artigo 79, como bem relatou a nobre relatora. Ora, senhores, num primeiro momento, não há operação de compra e venda entre cooperativa e cooperado. Essa é, em verdade, a regra. Isso não quer dizer que não possa ocorrer compra e venda entre produtor e cooperativa. Muito bem. No caso concreto, além das notas fiscais emitidas pelo produtor rural indicarem que se trata de compra e venda, o próprio preâmbulo do parecer número 440, de 2014, deixa claro que a cooperativa, ela mesma, afirma que exerce atividade de comércio atacadista e que adquire algodão em pluma de seus cooperados e revende posteriormente. Isso se encontra nas folhas 89 do PDF do volume 1. Então, na verdade, a empresa, sim, compra esses produtos do produtor. Dessa forma, essa representação fazendária entende que não há qualquer razão para se descaracterizar essas operações como sendo de compra e venda. Vencido esse ponto, passemos ao segundo, ou seja, se a operação deve ou não ser tributada. A esse respeito, dispõe os artigos 37 e 38. O artigo 37 estabelece quais, ou prevê as situações nas quais as operações não incidirão. E o artigo 38, e aí eu quero de maneira rápida ler, equipara-se as operações de que trata o inciso 1, que é da exportação direta. Também as saídas de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a, inciso 1, empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa. E, inciso 2, armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Esses dispositivos lidos tratam de duas modalidades de exportação, direta e indireta. E na modalidade indireta, quais são as empresas reconhecidas legalmente para tal fim? Como diz o dispositivo, empresa comercial exportadora, tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Por óbvio, a cooperativa não se encaixa em nenhuma dessas situações. Dessa forma, não resta dúvida de que a operação é tributada, se encontra dentro do campo de incidência do tributo. Há que se concluir, sem qualquer dificuldade, que a operação entre cooperado e cooperativa não está abarcada pela não incidência do artigo 37. Poderia se questionar se o recolhimento deve ser mesmo realizado, se parte das mercadorias foram exportadas, e outra parte deve ser o recolhimento realizado em razão da não exportação. Muito bem. A resposta a esse questionamento, salvo o melhor juízo, é bastante simples. Obviamente que sim. São fatos jurídicos diferentes sobre os quais aplicam-se regras jurídicas diferentes. Muito bem. Uma operação é interna entre cooperado e cooperativa. E a segunda, é exatamente a operação de exportação da cooperativa. A primeira operação é tributada e a segunda, imune. Poderia se perguntar, e o recolhimento? Não causaria uma distorção no preço final do produto exportado? Ao que essa representação fazendária responderia, não. O tributo pago na operação anterior é todo aproveitado na escrituração da empresa, não resultando num preço final maior, porque ele, obviamente, vai ser utilizado para compensar futuros impostos que serão pagos pela cooperativa. Senhores conselheiros, isso é importante que se frise. Não se pode, por um raciocínio analógico, entender que a operação entre cooperado e cooperativa estaria abarcada pelas mesmas operações com empresas exportadoras, de forma a se entender que a mesma estaria sobre a égide das regras imunizantes ou de não incidência.
Também não seria correto, por parte desse Conselho, interpretar as regras e aplicá-las ao caso concreto, defendendo que o mesmo aí poderia merecer um juízo de equidade, pensando num julgamento justo, ou, pode-se dizer, direcionado por um senso de justiça. O parágrafo 2º do artigo 108 do CTN assim prescreve: o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Muito bem, senhores. A legislação prevê situações nas quais se dispensa o pagamento do imposto da operação anterior, que no caso seria a operação interna entre produtor e cooperativa. Essa regra se encontra na combinação do parágrafo 1º, inciso 2, e parágrafo 2º, inciso 5º, ambos do artigo 50 do CTE, do Código Tributário do Estado. Da leitura desses dois dispositivos, pode-se perceber que há a necessidade do adquirente da mercadoria, no caso a cooperativa, possuir um termo de acordo específico, o que não ocorre no caso em questão. Assim, não há que se falar em dispensa do recolhimento do ICMS em relação à operação interna realizada entre o produtor e a cooperativa. Essa representação sabe, claro, que há todas as comprovações, isso ficou claro em sede de diligência, de que os produtos foram exportados. Não é disso que está se falando aqui. Muito bem. O artigo 50, o parágrafo 1º diz: na hipótese desse artigo, o imposto devido pelas referidas operações será pago pelo substituto tributário quando da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária e a celebração de regime especial. A legislação, senhores, isso é importante, exigiu a celebração de regime especial até 11/12/2019. Hoje não exige mais. Porém, até 11/12/2019 era necessária a celebração de regime especial. Esse dispositivo foi alterado. O parágrafo 2º completa: na hipótese do inciso 2 do parágrafo anterior, que essa situação, o inciso 5º diz: fica dispensado o pagamento do imposto devido pelas operações anteriores, desde que não haja efetivo aproveitamento do crédito. Muito bem. A conjunção desses dois dispositivos é que levaria, no entender dessa, dispensaria, no entender dessa representação, o recolhimento do imposto. Só que a UOBS, em razão da cooperativa não ter termo de acordo para este fim. Muito bem, senhores. Mais uma vez, querer que as operações anteriores, as internas, sejam a qualquer custo contempladas com as desonerações das operações futuras, no caso a de exportação, é, no mínimo, dar aso a uma interpretação econômica aos fatos jurídicos tributários. E eu friso, dar uma interpretação econômica, menosprezando dessa forma as regras existentes no sistema do direito positivo. A imunidade não é uma regra regressiva que contempla todas as etapas anteriores. No caso concreto, salvo o melhor juízo, não remanesce dúvida. A operação interna é tributada. Nesse sentido, o lançamento deve prosperar. Assim, prevêem as normas jurídicas tributárias. E aí eu já me encaminho para o fim, senhor coordenador. Poder-se-ia aqui traçar outras ponderações, não menos importantes, mas as análises feitas, cremos, serem suficientes para que se possa criar uma nova narrativa dos fatos bem diferente daquela indevidamente constituída pela sentença monocrática. Nesse sentido, pedimos pela procedência total do auto de infração. Essas eram as nossas considerações. Pela atenção, obrigado, senhores. Obrigado, doutor Guilherme. Indago aos conselheiros a necessidade de conferência. Em não havendo, passaremos a colher os votos, então. Doutora Virgínia, além do mérito, teria alguma preliminar a ser apreciada? Não, senhor coordenador, apenas o recurso ex officio da Fazenda Pública, né, que pede a reversão da decisão singular, para, no mérito, né, proceder o lançamento.
Ok, então pode proferir o seu voto. Então, conforme eu já disse, né, trata-se de um recurso da Fazenda Pública que pede a reversão desse julgamento, dessa decisão singular que julgou improcedente o lançamento. A acusação aqui é uma acusação de que o sujeito passivo, ele na condição de contribuinte, de produtor rural, ele emitiu notas fiscais para essa empresa, Cotton Sul. E a acusação, a autoridade fiscal entendeu que isso estaria em desacordo com a legislação fiscal, da legislação tributária. Então, ele utilizou-se aqui, entendeu que ele utilizou indevidamente da não incidência em operação de comercialização tributada pelo ICMS, operação interna. A destinatária, que é a Cotton Sul, ela emitiu as notas fiscais de entrada dessas mercadorias, desse algodão em pluma. Essas notas fiscais estão lá nas folhas 51 a 87 do auto de infração, do processo. Eu inicio aqui minha fundamentação fazendo, na verdade, uma análise do parecer 440 de 2014, que foi citado e foi trazido acostado aos autos. Esse parecer foi dado pela Gerência de Orientação Tributária. A consulta foi formulada pela Cotton Sul, que é essa cooperativa dos cotonicultores do Chapadão do Sul. Então, já no início do parecer, é informado que a Cotton Sul desenvolve atividade de comércio atacadista, que adquire algodão em pluma de produtor rural cooperado, beneficiário do Proalgo, situado neste estado e revende posteriormente com o fim específico de exportação para o exterior, para empresas comerciais exportadoras, trade companies, localizadas em outras unidades da federação. Então, em análise consultando a FD da empresa Cotton Sul, a gente verifica realmente que ela faz venda, né? Há notas fiscais de venda emitidas e tributadas por essa empresa. Aqui, caracterizando que a natureza dela jurídica não é especificamente ato cooperativo, que ela também trata-se de uma empresa de comércio atacadista. Então, nós extraímos dessa consulta essas informações que são bem importantes dessa consulta, desse parecer, né? Que essa cooperativa adquire algodão em pluma de produtor cooperado, beneficiário do Proalgo, em operação interna, e depois ela revende esse algodão para empresas comerciais exportadoras, localizadas em outras unidades da operação. O parecerista mencionou no seu relatório, né, na sua manifestação, os dispositivos que estão relacionados com essa autuação, que é o artigo 79, que fala da não incidência, que está previsto no regulamento. Também mencionou a base de cálculo, a redução da base de cálculo, tem uma previsão de redução de base de cálculo a ser utilizada pelo produtor rural na saída dessa mercadoria para o estabelecimento, quando ele efetua uma venda, e também o crédito outorgado, que ele também tem direito. E também mencionou a Lei 13.506 de 99, que cria esse programa de incentivo ao produtor rural, o Proalgo, e o Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão. Essa lei, ela diz o seguinte, que ela concede um crédito outorgado no percentual de 75% sobre o ICMS, devido na operação de venda promovida pelo produtor de algodão em pluma. E o artigo 7A dessa lei diz o seguinte, que a operação interna de algodão em pluma promovida pelo produtor cadastrado no programa, quando destinada à cooperativa de que faça parte, não se aplica o disposto do artigo 53 da Lei 11.651 do Código Tributário. Isso foi a manifestação com relação à legislação, pura e simplesmente. E depois, com relação aos questionamentos que foram feitos pela Cotton Sul, o parecer traz as seguintes informações. A Cotton Sul pergunta que momento na entrada do território, no momento da entrada do território do algodão em pluma na cooperativa, como que deve ser feita essa nota fiscal de entrada e demais procedimentos. Então, quando esse algodão é adquirido de produtor rural, que no caso aqui, inclusive, as notas fiscais, eu quero deixar bem claro que as notas fiscais avulsas emitidas pelo produtor rural, consta a informação que foram vendas, não foram remessas para a cooperativa. Então, aqui na consulta, o parecerista diz o seguinte, que quando ele for beneficiário do Proalgo em operação interna, o CFOP utilizado
pela cooperativa Cotonsul deve ser o 102, compra para comercialização. Então, são as entradas de mercadorias em estabelecimento comercial da cooperativa recebida de seus cooperados, ou estabelecimento de outra cooperativa, de acordo com dispõe o anexo 4 do regulamento. Isso porque a cooperativa ela não tem apenas natureza de ato cooperativo, ela também faz atividade de comércio atacadista. Então, nesse caso aqui, as notas fiscais foram de vendas para a cooperativa e ela teria que ter utilizado o CFOP 102. Ele também mencionou, o parecerista, que o Código da Estruturação Tributária é o 020, né, que apresenta, inclusive, redução da base de cálculo. Por quê? Porque o produtor rural, nesse caso, ele deveria ter utilizado redução da base de cálculo, inclusive tem previsão de crédito otorgado, no caso, para esse produtor. Ele informou também que a saída interna do algodão em pluma promovida pelo produtor cooperado, beneficiário Proalgo, é contemplada com essa redução, né, que eu mencionei, conforme, e também com a concessão do crédito otorgado. Que, conforme o artigo 8º, que trata da redução da base de cálculo, e o artigo 7º-A, não se aplica a substituição tributária relativa ao ato cooperado, então não se aplicaria somente na saída interna de algodão em pluma promovido pelo produtor rural cadastrado no programa Proalgo, quando destinado à cooperativa de que faça parte, que é o caso apresentado aqui, que nós temos aqui, né, que é a autora da consulta. Tendo em vista que ela recebe esse algodão do produtor, conforme foi explicitado na consulta. E aí ele conclui já nessa questão aqui de como que seria a entrada desse algodão no estabelecimento da Cotonsul, que o ICMS devido na operação interna realizada entre o produtor rural cooperado e beneficiário do Proalgo e cooperativa deverá ser recolhido pelo produtor rural, observando a redução e o crédito otorgado. Isso seria correto se o produtor rural tivesse recolhido para o Fialgo, que não aconteceu nesse caso aqui. Então, por esse motivo, é que não houve essa utilização do benefício e nem o crédito otorgado. Já no momento da saída do algodão em pluma da cooperativa, o parecerista mencionou o seguinte, que a cooperativa deve utilizar o CFOP 6502, que é remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com fim específico de exportação. Então, classificam-se neste código as saídas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas com fim específico de exportação a trade company, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente. Para essa operação, ele informou que deveria ser utilizado o Código de Situação Tributária 041, mercadoria de origem nacional não tributada. Só que, diferente um pouco do que aconteceu nesse parecer, dessa situação descrita no parecer, o que a fiscalização constatou neste auto de infração foi uma situação um pouco diferente. Então, porque ele, conforme consta na descrição complementar do auto, ele verificou que não foi aplicado o crédito otorgado de 75% sobre a operação de venda, pois esse está condicionado ao recolhimento do Fialgo, e o produtor rural ele não fez esse recolhimento. Então, não foi aplicado nem a redução e nem o crédito otorgado, porque, nesse caso, esse produtor credenciado ao Proalgo não fez o recolhimento. Então, ele perde o direito de utilização desses benefícios. Então, o autuante informou que nesse lançamento, inclusive, ele concedeu, foi o crédito presumido previsto no artigo 14 da instrução 673, que corresponde a 13% aplicado sobre o valor do imposto devido à operação interna. Então, aqui a gente verifica que o produtor, embora ele seja beneficiário do Proalgo, ele não cumpriu a condicionante prevista na legislação. Então, ele perdeu o direito de utilização dos benefícios fiscais de redução da base de cálculo e de crédito otorgado. E nessa situação, as operações passam a não serem regidas mais pela Lei 13.506 de 99, que é a lei do Proalgo, devendo, então, elas são atraídas pelo disposto do artigo 53 do Código Tributário Estadual. E, neste caso, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações internas entre o produtor e a cooperativa fica transferida para a cooperativa, independente se essa saída subsequente esteja sujeita ou não ao pagamento do imposto.
aplicando-se, porém, o disposto no artigo 50, se atendida todas as condições nele estabelecidas. Já o inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 50 do Código Tributário prevê uma dispensa de pagamento do imposto. Então, há uma dispensa caso o substituto tributário, que seria a cooperativa, que realiza a operação subsequente isenta ou não tributária, atenda todas as condicionantes estabelecidas no inciso, além daquelas estabelecidas no inciso 2 do parágrafo 1º do mesmo artigo, do artigo 50, que exige, no caso, conforme foi mencionado pela representação fazendária, a celebração de termo de acordo de regime especial do substituto com a Secretaria da Fazenda. Então, aqui prevalece realmente a regra do artigo 53, que é a substituição tributária pela operação anterior, e a do artigo 31 do anexo 8º do regulamento. Foi verificado no terminal da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Economia, que não há termo de acordo celebrado pela cooperativa com a Secretaria da Fazenda nesse período que foi autuado. Aliás, não há nenhum termo de acordo. Há que se destacar que as descrições das operações das notas fiscais, conforme eu mencionei, e repito aqui, do produtor, é de venda e não foi de remessa de produção do estabelecimento com fim específico de exportação. O CFOP utilizado pela cooperativa nas notas fiscais de entrada também não foi orientado pelo parecer. Ela, indevidamente, ao invés de utilizar o CFOP 1.102, que é compra para comercialização, ela utilizou o CFOP 1.501, cuja descrição é entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação. Destaco que ocorre o fato gerador no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro contribuinte, para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ou seja, em que pese ser um ato, a cooperativa ter natureza de cooperativa, de ato cooperado, ela também comercializa, né? E nesse sentido, há incidência do imposto nessas operações internas, que é disciplinado, inclusive, pelo artigo 53 do Código Tributário Estadual, conforme eu mencionei. Então, resumo, o produtor rural, esse produtor rural ele é beneficiário do Proalgo, ele não atendeu às condicionantes do Proalgo, né? E ele deveria ter efetuado o pagamento, se ele tivesse cumprido essas condicionantes. Então, ele não efetuou o pagamento justamente porque ele não cumpriu as condicionantes. E, nesse sentido, a cooperativa é substituta tributária dessa operação interna. Então, aqui não há como se aplicar realmente nessa operação interna a regra de não incidência prevista no artigo 37 e 38 do Código Tributário Estadual. Essa regra só se efetivaria se a saída se desse diretamente do estabelecimento remetente para uma empresa comercial exportadora. Há uma definição clara do que seja empresa comercial exportadora nos termos do Convênio 84 de 2009, e a cooperativa não se enquadra em empresa comercial exportadora. Ela, na verdade, ela tem comércio, ela tem natureza de ato cooperativo, mas também comercializa, ela tem atividade de comércio atacadista. Então, a gente aqui, nós não podemos ampliar a equiparação feita para contemplar essa situação que não é prevista em lei. Né? A exportação indireta somente se configuraria entre a comercial exportadora, que efetivamente exportou a mercadoria, e a Cotton Sul, e se essa detivesse a propriedade da mercadoria, né? Então, aqui nós estamos falando que a Cotton Sul, ela não tem a natureza de empresa comercial exportadora, e ela comprou essa mercadoria do produtor. Então, a única não incidência correta aqui seria nessa operação interestadual da cooperativa para a empresa comercial exportadora, e não essa operação interna, conforme foi mencionado pelo autuante na sua peça, no seu lançamento. Então, nesse sentido, eu entendo que o recurso do fazendário ele tem fundamentação, a fundamentação clara na legislação tributária estadual. Aqui nós verificamos que tratam-se de notas fiscais de venda. A cooperativa que era substituta tributária não possui termo de acordo para isentá-la do pagamento do imposto, então ela deveria ter feito esse recolhimento, e por esses motivos eu dou provimento ao recurso da Fazenda e julgo procedente o lançamento, senhor coordenador.
Obrigado, conselheira doutora Virgínia. Tendo em vista que houve pedido de vista pelo conselheiro Vitor Morato, passo a ele para proferir o seu voto. Senhor coordenador, esse assunto ele não é novo nessa casa, né? E sistematicamente esses autos têm sido julgados improcedentes, né? Inclusive num processo da Cotton Sul no Conselho Superior, né? Então, nós temos processo envolvendo a mesma empresa solidária, né, nesse processo, em que foi julgado improcedente. No caso desse processo e de outros, pelo menos mais 3 que eu contei, a improcedência vem desde a primeira instância e vem sendo tratada por unanimidade, né? A questão ela passa necessariamente pelos dispositivos que já foram citados pela doutora Virgínia, né? A Lei 13.506/99, artigo 7A, né, que fala do produtor que esteja cadastrado no Proalgo, dizendo que não se aplica o 53 do CTE. Nesse caso, se aplica o 53 do CTE. Né? O 53 do CTE, o CAPT, é muito claro, né? Fala da responsabilidade do pagamento do imposto nas operações entre o produtor e a cooperativa. Não faz diferenciação aqui a que título, né? Então, essa é a primeira ponderação que se deve fazer. A que título? Né? Se é doação, se é venda, não faz. Operações entre produtor e cooperativa. Esse é o artigo 53. Ainda no artigo 53 fala que existe uma substituição pela operação anterior, parágrafo 2º, ou seja, o imposto devido pelas saídas mencionadas nesse artigo será pago pela destinatária quando a saída subsequente, ou seja, quando a cooperativa der saída nesses produtos. E ainda assim, fala, aplicando-se, porém, o artigo 50, se atendidas as condições. Então, nós nos remetemos ao artigo 50, que diz, no parágrafo 1º, né, traz ali uma exceção. Se a mercadoria for exportada posteriormente, não se cobra o imposto. Então, é isso que está escrito aqui. Nesse artigo, o imposto devido pelas referidas operações será pago pelo substituto tributário quando? Esse é o parágrafo 1º. Da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada. No inciso 5 do parágrafo 2º, que fala da dispensa. Fica dispensado o pagamento do imposto devido pelas operações anteriores, desde que não haja o efetivo aproveitamento do crédito e, cumulativamente, a operação prestação realizada pelo substituto seja isenta ou não tributária, não tributada, em decorrência dessa operação prestação, a legislação admita o crédito do imposto relativo às operações e prestações anteriores. Então, as conclusões que nós podemos chegar aqui. Nós temos uma diligência informando que a mercadoria foi exportada. E a que não foi exportada, uma pequena parte, o imposto foi pago. Né? Então, nós temos essa informação. Temos a informação de que o contribuinte não aderiu ao Proalgo. Né? Então, as conclusões que nós podemos chegar, temos a informação que a Cotton, a solidária, ela é substituta, né? Substituta pelas operações anteriores. A cooperativa fica dispensada do pagamento do imposto se a operação subsequente não for tributada, não haja efetivamente o efetivo aproveitamento do crédito, ou se houver sido aproveitado, que a sua manutenção seja autorizada pela legislação. Baseado nessas argumentações, senhor coordenador, e também nos precedentes que nós já temos nesse conselho, eu entendo que esse auto é improcedente. A leitura dessas normas tem que também passar sempre, né, nós temos que ter os olhos sempre na Constituição Federal, artigo 174, parágrafo 2º, que fala que a lei deve estimular e apoiar o ato cooperado. Né? Então, toda interpretação também tem que passar sob o crivo desse parágrafo 2º, sem, claro, obviamente, né, contrariar a norma. Então, nós temos muita tranquilidade nesse processo para entender, da mesma forma como julgador singular, pela improcedência do lançamento. Então, peço venha a doutora Virgínia para divergir. Obrigado, conselheiro Vitor. Doutor Ricardo, como vota?
Acompanho o conselheiro Vitor, né? Realmente ele esgotou toda a matéria, mas nós temos, só citando aí a linha dos precedente, inclusive, é um voto muito bem fundamentado da conselheira Gerlúcia, né? Um dos precedentes aí que nós temos na primeira Câmara. Então, acompanho o relator. O revisor, doutor Ricardo. Exatamente, o conselheiro Vitor. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Francisco, como vota? Senhor coordenador, acompanho o conselheiro Vitor. Fato é que existe mesmo uns precedentes, até um julgado 41.11.70, 128.7109, que também trata sobre isso, foi improcedente, inclusive pelo voto da Gerlúcia, já citado pelo conselheiro Ricardo, mas já citando aqui os precedentes, acompanho toda a razão exposta pelo conselheiro Vitor. Obrigado, conselheiro Francisco. Anunciando o resultado desse processo, a quarta Câmara do CAT, no tocante ao mérito, por maioria de votos, conhecendo o recurso ex officio da representação fazendária, negou-lhe provimento e considerou improcedente o lançamento, mantendo assim a decisão singular. Esse é o resultado desse processo. Dando sequência aqui ao julgamento, nós temos mais um retorno do conselheiro Cláudio Henrique, da CM Hospitalar S.A. Doutor Cláudio, ok. Há um pedido de vista nesse processo do conselheiro Samuel Albernaz. Assim sendo, eu passo a coordenação desse processo de julgamento ao doutor Ricardo. Senhor coordenador, estou no lugar do efetivo do Corecon, né? Isso. Né? Em apreciação, item 1 da pauta, recurso ex officio voluntário 373/2021, processo 4011-603-404-232, jeito passivo aliança atacadista, relator o conselheiro Cláudio Henrique. Quando tiverem condições, pode fazer o seu relatório. Bom dia, senhor coordenador, bom dia a todos. Em 12 de dezembro de 2014, foi lavrado o auto de infração, fazendo conter a seguinte acusação, que a empresa realizou saída de mercadoria no período de 1 de 1 de 2012 a 31 de 2 de 2012, por meio de nota fiscal eletrônica, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 12.905.519,17 no ICMS a recolher, apurado em auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, planilhas e documentações fiscais. Na descrição complementar da ocorrência, a requerente foi recusada de considerar isenta operações tributárias segundo a legislação goiana, sendo porque convênios não foram ratificados pelo Estado de Goiás. Senhor coordenador, questão de ordem, permite? Está entrando em julgamento o item 1 da pauta? Retorno que o senhor pediu vista. Sim, mas parece que, salvo o melhor juízo, o doutor Ricardo anunciou o item 1. Foi isso, doutor Ricardo? Foi isso. Eu anunciei errado, então. Então, o que está em apreciação, CM Hospitalar 4011-403-585-306. Conselheiro Cláudio Henrique. Continua ou começa do início, coordenador? Posso continuar, né? Pode continuar. Só foi um anúncio errado e retificado está. Obrigado. Na descrição complementar da ocorrência, a recorrente foi acusada de considerar isenta operações tributadas segundo a legislação goiana, seja porque convênios não foram ratificados pelo Estado de Goiás, seja porque mercadorias não foram destinadas à pesquisa, seja porque as mercadorias não foram destinadas a órgãos públicos com desconto no valor referente à isenção, seja porque as mercadorias não tiveram abatimento no preço de venda em razão da isenção, seja porque simplesmente não havia isenção prevista em convênio ratificado pelo Estado de Goiás ou pela própria legislação goiana, ou ainda porque as operações praticadas pelo requerente não foram de importância que em alguns casos possui e a previsão de isenção pela legislação goiana.
Esse processo foi identificado as infrações pela autoridade administrativa, uma carga tributária aplicada foi de 12 nas saídas interestaduais destinadas ao contribuinte do imposto, 17 nas operações destinadas ao consumidor final e 10 nas operações destinadas a clínicas e hospitais. Esse processo ele passou por 3 diligências em primeira instância. Principalmente, num primeiro momento, que a fiscalização deixou de fazer a juntada de documentos que pudesse favorecer o entendimento da matéria. Posteriormente, por não ter feito os esclarecimentos devidos em relação à primeira revisão, e, de uma forma complementar, a parte alegou que a acusação feita não descrevia aquilo que a parte deixou de cumprir. E nessa terceira diligência, ela vem pontuando item por item, mostrando o que o contribuinte fez ou deixou de fazer, apontando todos os pontos controvertidos pelo sujeito passivo. Em sentença singular, acatando a decisão cameral, acatando a revisão, né, que diminuiu o auto em mais de 5 milhões de reais, esse auto que era de 12 milhões, após as revisões feitas, provocadas pelo sujeito passivo em suas manifestações, ele teve uma redução de 5 milhões e alguma coisa, e caiu, me permita dizer, para a quantia de 7 milhões 999.354,41 reais, se eu não estiver equivocado. E mesmo agora, em fase de recurso a ser apreciado em razão do inconformismo, ele vem dizendo, reiterando, que não foi observado determinadas situações, não foi apresentado a ele a alíquota que foi considerado no levantamento fiscal. O revisor, ele se atém a simplesmente fazer aquilo que entende, sem deixar consignado ao sujeito passivo, que possa entender melhor o levantamento e assim se defender. Eu peço vênia pelo relatório até breve, porque esse processo ele foi, na fase singular, bem sanado. Ele teve 3 diligências e agora vem em sede de recurso, uma vez que a decisão singular procedeu parcialmente o auto, e ele vem assim: inúmeros outros equívocos foram cometidos pela autoridade administrativa quanto à elaboração das planilhas constantes da planilha anexada. Só que ele cria uma situação de que não traz nada comparativamente a ser analisado entre o que do levantamento fiscal e das 3 revisões ao que ele aqui no papel coloca. Então, eu queria já antecipar, vez que aqui na Câmara é o momento adequado, de propor uma diligência ao sujeito passivo que apresente um levantamento contraditório ao que aqui está sendo apresentado, caso queira, porque eu entendo que as alegações dele, sem um contraditório para que a gente possa comparar, fica um pouco vago. E preocupado com o valor desse auto, que é de mais de 7 milhões de reais, e que aqui na fase cameral é o momento adequado, queria oportunizar ao contribuinte, caso os senhores assim me acompanhem, para que ele apresente um levantamento contraditório, dizendo o valor que entenda correto a esse levantamento fiscal, rechaçando todo o levantamento original e as informações trazidas nas 3 resoluções aqui realizadas. É meu relatório e a proposta que coloco. Obrigado, conselheiro Cláudio, Fazenda Pública. Bom dia àqueles que eu não cumprimentei. Eu gostaria a representação fazendária, ao analisar o processo, exatamente fez a mesma verificação que o conselheiro relator, ou seja, não se trouxe, o contribuinte não trouxe, em sede de recurso voluntário, um levantamento que pudesse ser analisado. E, obviamente, um processo que já foi em 3 vezes, houve 3 manifestações do sujeito passivo. Então, a Fazenda quer lembrar que a última diligência que redundou nesse valor
que a sentença se baseou nesse valor que o doutor Cláudio trouxe, houve, no entender dessa representação, a possibilidade total para a empresa trazer esse tipo de documento. Então, no entender da representação fazendária, não há necessidade dessa diligência, porque imagino que o contribuinte trouxe o recurso, poderia ter trazido, e, se não o fez, entendo que talvez tenha sido uma opção sua, enfim, mas a representação fazendária entende, divergindo aí, da dúvida apresentada, de que não há, no entender dessa representação, dúvidas, e que entende que esse processo poderia ser julgado na data de hoje. Mas também reitero que o respeito a essa dúvida colocada, mas gostaria de colocar, sim, essa divergência, vamos dizer assim, tá? Entendendo que essa dúvida ela não permanece no processo, porque ele, como bem disse o nobre relator, por várias vezes retornou-se e chegou-se a um valor que, embora alto, concordo, sim, embora alto, ele nos parece retratar a verdade real aqui dos fatos apurados. Obrigado, senhor coordenador. Conferência? Sem necessidade de conferência, o relator propõe a resolução. Conselheiro Vitor, com voto. A resolução proposta pelo doutor Cláudio é para o contribuinte, né? E nós sempre temos reiterado nessa Câmara que o momento para se trabalhar a prova é esse, né? Não é o Consup, onde há vedação, né, normativa, e o momento para se trazer quaisquer questões que venham ao encontro da verdade material é esse. Então, em deferência ao conselheiro relator, a sua convicção, nós não temos nenhuma posição a fazer quanto à resolução. Conselheiro Samuel? De acordo. Conselheira Virgínia? De acordo também, senhor coordenador. Então, por unanimidade de votos, fica o julgamento convertido em diligência. O próximo processo da pauta também é da minha coordenação, recurso ex officio voluntário 373 de 2021, do sujeito passivo Aliança Atacadista Limitada. Processo é o 4011-603-404-232. Para fim de celeridade, e se não houver objeção por parte do relator, o conselheiro Cláudio Henrique, existe um indicativo de resolução por parte do conselheiro Vitor. Conselheiro Ricardo, confirma para mim aí, por favor, a questão desse processo 1, acredito que seja de minha coordenação esse processo. Não, o senhor tem vista nele. Desse também? Uhum. Então, desculpa, conselheiro. Esse é o item da pauta, doutor Ricardo, então não tem vista, não. É o item 1 da pauta, não tem vista, não, doutor Ricardo. É verdade. Devolvo a coordenação aí ao conselheiro Samuel. Obrigado, doutor Ricardo. Esse é o recurso ex officio voluntário, número 1373-21, sujeito passivo Aliança Atacadista Limitada. O relator é o conselheiro doutor Cláudio Henrique. O representante fazendário não se encontra presente, e pela representação fazendária aqui, o doutor Fabiano Gomes. O doutor Cláudio está no assento aí da cadeira aí do Corecon. Há uma já intenção de aplicação de resolução. Doutor Cláudio? Foi compartilhado comigo a intenção do conselheiro Vitor, o inteiro teor da proposta de revisão do processo. Comungo do entendimento dele que aqui é necessário a juntada, né, de arquivo digital, de preferência em formato Excel, que é o inteiro teor. Essa diligência pode ser dele tanto como minha. Não tenho objeções com relação a isso, conselheiro Vitor. Obrigado, doutor Cláudio. Em seguida, então, o conselheiro Vitor.
De fato, assim, bem brevemente, é uma acusação de aproveitamento indevido de crédito outorgado. E a reclamação da empresa é legítima, né, no sentido de que ela não são muitos itens, são milhares, né, dezenas de milhares de itens, e a reclamação é justamente uma inviabilidade no contexto do processo de se verificar quais notas fiscais de saídas interestaduais o fisco entendeu que não haveria direito ao crédito outorgado, né? E por amostragem já foram trazidos alguns equívocos cometidos na auditoria. Então, sinaliza que há outros equívocos. Então, realmente, a proposta é encaminhar a gerência de indústria atacado para que se promova a juntada de um arquivo digital, de preferência no formato Excel, que constitui o fundamento das planilhas já anexadas aos autos e que permita essa verificação objetiva, né? Ou seja, o motivo pelo qual o benefício fiscal foi desconsiderado. Então, a proposta de forma sintética é essa, e pode ficar, doutor Cláudio, pela sua autoria aí, se houver assentimento. Obrigado, sem problemas. Obrigado, doutor Vitor. Doutor Fabiano Gomes. Pois não, senhor coordenador. De fato, aqui no levantamento, a autoridade lançadora ela gerou um relatório analisando todos os itens das notas fiscais em que seria aplicável aí o benefício do crédito outorgado, lá do artigo 11 do inciso 3 do anexo 9. E ela juntou esse relatório em mídia digital. Então, o relatório, ele apenas discrimina os itens em que ela entendeu aplicável o benefício. Não foi acostado aos autos os itens expurgados, ou seja, excluídos, em que houve um entendimento de que não seriam abarcados aí pelo benefício fiscal. Então, de fato, resta essa preocupação, inclusive, da representação fazendária de uma possível caracterização de cerceamento de direito de defesa. Então, nesse sentido aí, já analisando aí os considerandos da resolução, a Fazenda Pública é favorável, sim, aos termos propostos, senhor coordenador. Obrigado, doutor Fabiano. Já manifestaram pela diligência o conselheiro relator, doutor Cláudio, o doutor Vitor. Então, agora eu colho o voto aí do doutor Ricardo. Bem de acordo com a resolução, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Ricardo. Doutora Virgínia, como vota? Também de acordo com a proposta, senhor coordenador. Obrigado, doutora Virgínia. Anunciando, então, o resultado desse processo, a 4ª Câmara do CAT, no tocante à proposta de diligência, por unanimidade de votos, foi acolhida. Esse é o resultado desse processo. Senhores conselheiros, conselheira, representante fazendário, desejar aí um ótimo dia a todos, né? Não havendo mais assuntos a tratar nessa sessão, né? Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima sessão no horário regimental. Obrigado a todos.